A operação foi denominada como Ponto de Impacto e resultou na prisão de 7 pessoas e na apreensão dessa vasta quantidade de droga que a gente observa aqui na mesa da Divisão de Combate ao Tráfico de Drogas. Para que você compreenda realmente de que forma as prisões e as apreensões ocorreram, os policiais civis aqui da divisão conseguiram uma informação de que no dia 10, uma festa rave será realizada no município de Caucaia. E aí, com as informações, com os detalhes, começaram esse trabalho de investigação. No dia 28 de junho, eles receberam a informação de que um homem, identificado como Ricardo Biratã Barros Léo Filho, conhecido também como Ricardo Taxista, iria receber uma quantidade de maconha do Paulo Henrique Ferreira. Eles marcaram o encontro no bairro Montese e esse quilo de maconha foi apreendido, assim como os dois foram presos. Posteriormente, ali do bairro Montese, os policiais civis ainda foram na casa do Paulo Henrique e conseguiram encontrar 64 quilos de maconha, além de 5 quilos de skunk, material que a gente observa aqui na mesa. Posteriormente, foram também ali na pousada onde o Ricardo morava, uma vez que de 30 em 30 dias ele se mudava para não deixar pistas da ação criminosa. E nessa pousada conseguiram encontrar 330 comprimidos de êxtase. Além disso, o Francisco Bertoldo Araújo de Souza, organizador de festas rave e também traficante, envolvido com essa mesma ação criminosa do Ricardo Taxista e também do Paulo Henrique, foi preso. Com ele foram encontrados 60 comprimidos de êxtase. Os policiais civis não pararam por aí e conseguiram, portanto, outras informações. E no sábado foram até a praia de Iracema, onde eles tinham informação de que uma entrega de pontos de LSD seria realizado. E com isso, Cleverson Vinícius da Costa Rabelo, conhecido como Vini Tatu, foi preso e 35 pontos de LSD foram apreendidos. Na casa do Cleverson também foi encontrado mais material, ou seja, 31 pontos de LSD e cerca de 1 quilo de maconha. Quem comanda o Cleverson e também o Johnny Lima da Silva, que é como se fosse uma pessoa responsável por guardar essa droga, é o Gustavinho, ele que já responde a vários procedimentos na justiça e está preso desde dezembro, é o Gustavo Batista Rodrigues. Os policiais ainda não pararam por aí. Uma terceira operação foi realizada em meio a essa mega operação. E dessa vez, eles tinham informação de que um marroquino, conhecido como Omar Martins Azan, estava com um material que até então os policiais acreditavam que era MDMA. Um material parecido com cristal. É exatamente isso que vocês observam. O marroquino, ele foi preso e com ele foi apreendido 50 gramas dessa droga. Até então, como eu falei, acreditavam-se que era MDMA, mas o Omar, ele repassou a informação que trabalhava em sociedade com o Paulo Ricardo de Souza da Silva. Inclusive, eles até marcaram o encontro no bairro Aldeota. E com a informação dessa sociedade com o Paulo Ricardo, os dois confessaram que, na realidade, essa droga não é MDMA, não é cristal, e sim uma droga conhecida como metilona. Essa foi a primeira apreensão realizada aqui no estado do Ceará com relação a essa droga, que tem um efeito devastador. Inclusive, há relatos fora do país em que as pessoas que consomem esse tipo de droga praticam canibalismo. Quem traz detalhes de toda essa operação, das prisões, das apreensões, é a delegada aqui da Divisão de Combate ao Tráfico de Drogas, Patrícia Bezerra. No dia 28, 3 pessoas foram presas, né? Entre elas um taxista, chamado Ricardo, que foi preso no final do ano de 2015 pela Polícia Federal, foi posto em liberdade recentemente e continuou traficando. O Ricardo, o Bertoldo e o Paulo Henrique, eles fazem parte de uma organização criminosa que vem sendo investigada e combatida pela Divisão de Combate ao Tráfico de Drogas há muito tempo. Uma organização que tem braços no sul do país, principalmente em Santa Catarina, e no Nordeste, principalmente no Ceará e no Rio Grande do Norte. E no último sábado, nós conseguimos prender outras 4 pessoas envolvidas com o tráfico de drogas sintéticas. 2 delas foram presas na praia de Iracema,
traficando LSD. Com os dois, o Cleverson e o Johnny, foram apreendidos 65 pontos de LSD e mais uma pequena quantidade de maconha. E ainda no sábado nós conseguimos prender um indivíduo que era investigado pela divisão há muito tempo, conhecido como Marroquino, e um sócio dele, vamos dizer assim, que é o Paulo Ricardo. O Marroquino, cujo verdadeiro nome é Omar, e o Paulo Ricardo, eles estavam trazendo essa droga nova, a metilona, da China. Essa droga chegava até Fortaleza através dos Correios. Os efeitos dela ainda são pouco conhecidos aqui por nós. Nós sabemos que ela não é produzida no Brasil e que ela se assemelha, o que nós temos até agora, que os efeitos dela se assemelham aos efeitos do MDMA. O MDMA, que nós já conhecemos um pouco mais, nós sabemos que ele é o princípio ativo do êxtase e que é uma droga de efeito devastador. A metilona, segundo o que foi levantado até agora por nós, tem efeitos ainda mais perigosos do que o MDMA, chegando mesmo a causar nos seus usuários o efeito do canibalismo, segundo relatos que nós levantamos fora do Brasil, precisamente nos Estados Unidos, em Miami. A metilona, a exemplo das outras drogas sintéticas, ela tem uma densidade volumétrica muito baixa, podendo ser transportada muito facilmente. Exemplo do êxtase, do LSD. Então, os traficantes, eles têm essa facilidade de enviar essa droga pelo correio, passando muitas vezes pelo raio-x, sem que seja percebida, né? As investigações continuam, é possível sim que outras pessoas sejam presas por esse mesmo crime, envolvidas com essa mesma organização, mas a gente não pode dar mais informações nesse momento para preservar as investigações. Em relação ao público consumidor, isso tudo é muito novo, inclusive para a gente. O que a gente imagina até o momento é que talvez as pessoas estejam consumindo a metilona acreditando se tratar de MDMA, porque elas se apresentam da mesma forma, na forma de cristais, né? Só a perícia mesmo, ou um usuário, quando ele perceber a diferença dos efeitos, é que é capaz de dizer o que é uma coisa e o que é a outra.